Nós falamos então da atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, falamos da atuação do Espírito Santo durante o ministério de Jesus, e agora nós vamos falar do Espírito Santo na vida do cristão. No ensino de Jesus, ele deixa claro da atuação do Espírito Santo na iniciação da vida cristã, no início da nossa vida cristã, na nossa conversão. E aqui tem um ponto bem interessante, né? Nós vamos falar a respeito de regeneração e de conversão. Vocês já tiveram a curiosidade de pensar o que vem primeiro? Primeiro a gente se converte e então a gente é regenerado, ou primeiro nós somos regenerados e então nós temos condição de ser convertidos? Já pararam para pensar se existe uma ordem ou tanto faz? Do ponto de vista de Deus, o ato de início da nossa transformação, da nossa conversão, é a regeneração. Do ponto de vista humano, é a conversão. A regeneração... Deixa eu ver se eu não... Aí. A regeneração, que vocês podem ver ali, ele é sobrenatural, a regeneração ela é sobrenatural e acontece sem a intervenção do homem. Nós não atuamos na nossa regeneração. Depois nós temos uma segunda etapa, que é a conversão. Nessa conversão, ela é iniciada pelo Espírito e depois existe uma ação humana, que é a conversão. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre essa atuação do Espírito Santo no nosso nascimento, no nosso novo nascimento. Então, vamos lá. Regeneração significa nascer de novo. É uma transformação miraculosa que acontece no indivíduo e que é operada pelo Espírito Santo, independente da ação humana. Assim como nós não podemos fazer nada para a gente nascer do ponto de vista físico, você simplesmente nasce, da mesma forma espiritualmente, você não pode fazer nada para nascer de novo, se não for uma ação do Espírito Santo nesse sentido, de te regenerar. Isso está muito claro lá em João 3,8, que fala assim: o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Está fora da realidade humana, está fora das nossas mãos, não somos nós que operamos essa bênção. 1 Pedro 1,3 fala que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. A gente tem aquela passagem conhecida lá em que Nicodemos vai procurar Jesus e pergunta, né, o que faz para herdar o reino, e Jesus fala: não vai herdar o reino quem não nascer de novo. E então Nicodemos fala: mas acaso a gente vai poder, um homem adulto, voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque ele estava justamente pensando em algo que podia ser feito com mãos humanas, quando na realidade, na regeneração, é o Espírito que atua por nós. Desde que nós estamos maculados pelo pecado, nós perdemos aquela imagem original que tínhamos, a imagem e semelhança perfeita de Deus, como a gente estudou anteriormente. E com essa mancha do pecado, dificilmente algum de nós, não, impossível seria que nós, de espontânea vontade, buscássemos a Deus, se não houvesse um primeiro passo da parte de Deus em nos restaurar para que a gente pudesse, então, aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A regeneração, ela é uma mudança interna que acontece no homem, mas ela vai mostrar, vai se apresentar também como mudança de atitude, mudança de hábito e produção de frutos na vida da pessoa. Nós podemos ver lá em Mateus 7, 17 e 20, que da mesma forma a árvore boa produz bons frutos, a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nós vamos saber que uma pessoa foi regenerada, que ele está no processo já de reconstrução, restauração da sua imagem e semelhança de Deus pelas obras que ele fará. Se você tem um indivíduo que não se aproxima de Deus, que faz tudo errado, tudo contrário da palavra, é um sinal de que não houve uma genuína restauração, regeneração na vida dele. Ao passo que quando você vê uma pessoa produzindo, gerando frutos, trabalhando na igreja, tendo uma vida transformada, isso é um indício de que ele foi regenerado. Mas e a segunda etapa que nós falamos então, que é a conversão? A conversão, ela tem a participação do ser humano e ela é dividida em duas etapas, o arrependimento e a aceitação. Como nós falamos, o homem dificilmente vai ter a noção de que ele tem que aceitar a Cristo, ou que ele tem que mudar a vida dele por si só. Então essa primeira etapa, o arrependimento, novamente é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que o Espírito Santo nos mostra o quão pecadores nós somos, o quanto imperfeito nós somos, de que quando o Espírito Santo nos convence que o salário do pecado é a morte,
e que nós já estamos separados de Deus e vamos ter esse destino final, o inferno, se nós não nos arrependermos, só aí nós teremos condição de, cientes dessa nossa imperfeição e da nossa culpa pelo pecado, é que nós podemos então aceitar as boas novas de Jesus Cristo, e aí sim é a hora que tem a atuação humana ali, mínima, porque como nós dissemos, sem a atuação do Espírito Santo, sem a atuação de Deus para nos chamar, dificilmente nós tomaríamos essa iniciativa por conta própria. E não só ali no início da nossa vida cristã, mas ao longo depois de toda a nossa vida, nós vamos ter a atuação do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Uma das primeiras atuações que o Espírito Santo tem na nossa vida é a capacitação. A capacitação do crente, ela envolve uma atuação do Espírito Santo, nos transformando e nos deixando mais parecidos com Cristo, mais capacitados. Se nós formos pensar bem, lá na passagem em que Jesus está falando aos discípulos que convém que ele vá para que o Espírito venha, e então vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores, ou seja, vocês vão ser capacitados para realizar essas mesmas coisas que eu faço e ainda maiores. Olha, eu não sei vocês, mas nesse momento eu seria um Tomé, porque pensa bem, aqueles homens, aqueles discípulos tinham visto, presenciado Jesus acalmar uma tempestade, andar sobre o mar, ressuscitar presencialmente e online, à distância. Ele falava, já ressuscitou, e a pessoa estava ressuscitada. Ele curou cego, ele fez um monte de maravilhas durante o ministério. Aí, de repente, Jesus fala, não, mas fica tranquilo, que isso que eu fiz, fichinha, vocês vão fazer muito mais. Eu confesso que eu não, num primeiro momento, eu não teria essa fé toda, não. Mas o que a gente vê é que logo depois, Jesus fala, vocês fiquem aqui em Jerusalém, que vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser capacitados. Na primeira pregação depois do Pentecostes, Pedro vai lá e solta uma pregação e converte 3.000 pessoas. Se você pegar todo o relato bíblico, dificilmente você vai ver que Jesus conseguiu, que Jesus fez uma pregação e que 3.000 pessoas se converteram. Ou seja, já de primeira Pedro fez algo fantástico. E é óbvio que isso não tinha nada a ver com as habilidades desenvolvidas, com o treinamento de coaching que ele fazia, não, cara. Ele foi inspirado, ele foi usado pelo Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo, que usando Pedro, capacitando Pedro, proporcionou ele fazer obras dessa magnitude. E ao longo da história do cristianismo, nós vimos pessoas, missionários, pregadores, que fizeram coisas fantásticas, coisas extraordinárias. Jimmy Swaggart, outros pregadores, tanto John Edwards, Martin Lloyd-Jones. A gente pode falar aqui de dezenas e centenas de pessoas, de pregadores, que fizeram coisas extraordinárias, não pela força da sua mão, mas pela capacitação do Espírito Santo. Além da capacitação, nós temos também algo especial, que é a habitação e a iluminação. Uma outra promessa que foi deixada por Jesus é de que o Espírito Santo que viria, ele habitaria em nós e estaria para sempre com a gente, habitando dentro de nós. Ali em João 14, 16, 17, você vê assim, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês e agora e depois estará em vocês. Amém? O Espírito habitando dentro de nós, ele consegue mais intensamente nos influenciar. E com isso ele consegue nos iluminar. O que seria iluminar? Seria nos capacitar, de certa forma, para entendermos a palavra, entendermos a vontade de Deus na nossa vida. Lá em João 16, 13 e 14, diz assim, quando o Espírito da verdade vier, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas ele dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Então, o Espírito Santo, habitando em nós, ele tem uma atuação diária nas nossas vidas, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça, do juízo, trabalhando na nossa vida, nos capacitando, nos orientando e nos permitindo entender a palavra de Deus, entender aquilo que Deus tem falado para nós. Essa é a atividade de iluminação do Espírito Santo dentro do crente. Alguém tem alguma pergunta para falar? Está vendo todo mundo quietinho assim? Aurinho, você não deu nenhum glória a Deus, não falou. Ah, muito bem. Esse dom da iluminação, essa capacidade, de compreensão das Escrituras, ele não foi dado só ali naquela primeira geração dos crentes, pós a ascensão de Jesus. Ainda hoje nós recebemos esse dom, essa capacitação.
Agora, uma outra parte, já estamos caminhando para o final dessa segunda etapa, uma atuação que é fantástica do Espírito na vida do crente, que é a intercessão. Nós já estamos familiarizados com a intercessão de Jesus Cristo. Nós aprendemos lá com o Walter, nas primeiras aulas, a figura de Jesus Cristo como sacerdote, ele fazendo essa intermediação. Mas Paulo deixa claro também que o Espírito Santo faz uma tarefa parecida. Nós sabemos que nós somos ínfimos, pequenos, limitados, e nós não temos a capacidade de entender por si só a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós constantemente precisamos que o Espírito Santo ore, interceda por nós. Isso tem uma passagem também muito bonita, que é ali de Romanos 8, 26 e 27, que fala assim, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Nós temos também uma atuação do Espírito Santo intercedendo por nós. Eu sei que às vezes, quantas vezes a gente já passou por aquela situação de estarmos ali no nosso quarto orando, e às vezes são problemas tão pesados, situações tão absurdas assim que acometem a nossa vida, que a gente não sabe nem quando começar a orar, a gente não tem palavras para isso. Nesse momento, a gente muitas vezes simplesmente deita na nossa cama ou ajoelha e chora aos pés de Cristo. Mas pode ficar tranquilo que é nesse momento, no momento que te faltam palavras, no momento que você, pelas suas forças, não sabe nem o que falar, é nessa hora que o Espírito Santo vai gemer por você. Ele vai colocar as palavras certas, ele vai interceder junto ao Pai por cada um dos nossos pedidos, pelas nossas necessidades. Glória a Deus. Amém? Amém. Por fim, quase o fim, processo de santificação. Esse é o que a gente está mais acostumado a ouvir, o processo de santificação. Sede santos porque eu sou santo. A santificação é algo que a gente também não consegue fazer sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo atuando na nossa vida para que a gente consiga se santificar. Não basta a boa vontade do crente. É claro que eu quero me santificar, mas pela força da minha mão eu não posso fazer isso. Se o Espírito Santo que habita em mim não me capacitar, não me der forças para permanecer na palavra, a cada dia o risco que eu tenho de cair é enorme, porque a minha natureza ainda é pecaminosa, eu ainda tenho o sinal do pecado de Adão na minha vida, e isso só vai acabar na ressurreição, quando nós recebemos aquele corpo glorificado, que a gente tiver uma outra natureza e nunca mais pecar, nunca mais morrermos, mas até lá, nós só não caímos graças à atuação do Espírito Santo. E mesmo se nós cairmos, nós temos a atuação do Espírito Santo para nos reconectar a Deus e nos recolocar no caminho certo. Amém? Gálatas 5, 22 fala do fruto do Espírito. Justamente porque nós estamos num processo de santificação, nós temos que dar frutos diferentes na nossa vida. Então, o Espírito Santo produz em nós aquilo que a Bíblia fala de o fruto do Espírito. Não são os frutos, é o fruto, que se divide em 9 características. Gálatas 5, 22 e 23 fala assim, mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, amém? Então, como nós dissemos um pouquinho antes, é pelos frutos que nós vamos conhecer a pessoa regenerada, e aquele que é regenerado tem que buscar ter na sua vida essas características. Não adianta nada a gente tentar manter o nosso domínio próprio, se na primeira vez que alguém fecha a gente ali na esquina, a gente já homenageia a mãe da pessoa. Ou se quando a gente está nas nossas casas e qualquer coisa sai do controle, a gente já desce da cruz. Isso é um sinal de que você está silenciando o Espírito na sua vida. Então vamos cuidar no nosso dia a dia, vamos prestar atenção se nós estamos produzindo, se nós estamos tendo o fruto do Espírito na nossa vida. Amém? Agora sim, para encerrar, uma das últimas atuações que a gente vai falar aqui do Espírito é a concessão dos dons espirituais. Eu sei que o Aurim veio especialmente para falar sobre isso hoje, mas infelizmente, pelo tempo, a gente não vai poder descer a minúcias com todos os dons, porque não é esse o propósito hoje aqui. Nós vamos falar da existência dos dons, os dons são concedidos pelo Espírito Santo, mas a gente não tem tempo para poder falar cada um deles, mesmo porque é uma lista muito grande. O apóstolo Paulo faz 3 listas em 3 momentos distintos, Pedro também faz uma breve lista, e existe realmente algo a gente falar a respeito disso, que é
como o Espírito faz essa distribuição de dons e em que situação esses dons são distribuídos. Então, vamos ver aqui, ó. São 4 afirmações bem simples, e elas sistematizam a questão dos dons do Espírito. Primeiro, os dons são concedidos ao corpo, à igreja. Eles são para a edificação do corpo todo, não meramente para o desfrute ou enriquecimento individual dos membros que o possuem. Os dons são dados para ser usados na igreja, para o bem da comunidade. 2, não há uma pessoa que tenha todos os dons. E aí eu lembro, até o André agora está dando risada, porque ele lembrou disso que eu ia falar. Nós conhecemos um amigo nosso que uma vez ele falou para nós, né, que o irmão dele falou: eu tenho todos os dons do Espírito. Ele sabe que não tem. Infelizmente, esse rapaz hoje nem na igreja não está. Mas, infelizmente, assim, não existe uma pessoa que tenha todos os dons e também não há nenhum dom que seja concedido a todas as pessoas. Consequentemente, os membros da igreja precisam uns dos outros. É interessante, porque se eu fosse cheio de todos os dons do Espírito Santo, eu ia ser um nojo. Eu não ia me relacionar com ninguém, porque eu já estou completo, cara. Eu tenho todos os dons. Mas é claro que isso não existe. Eu não tenho todos os dons, justamente porque eu preciso do meu irmão. O dom que eu tenho vai completar o dom que o Marcos tem, que vai completar o dom do Will, que vai completar o dom do André, e assim a comunidade vai se completando, se ajudando, e todos os dons em prol da igreja. Da mesma forma, não existe um dom que seja distribuído a todo mundo. Então, se você não fala em línguas, não se preocupe. Eu sei que muita gente fala que a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo é falar em línguas. Eu nunca falei em línguas, mas eu não duvido que o Espírito Santo habita em mim. Então, a própria palavra é clara. O Espírito Santo distribui os dons como Ele quer, para quem Ele quer, no momento que Ele quiser. Não somos nós que vamos buscar o dom, e nem tampouco todo mundo vai receber o mesmo dom, porque senão não há diversidade no corpo de Cristo. Amém? 4, o Espírito Santo distribui os diversos dons a quem Ele quer e como Ele deseja. Sei que eu falei que a gente não ia esmiuçar a questão dos dons, mas aí eu sei que algumas pessoas poderiam ficar curiosas para ver alguma coisa a respeito dos dons. O que eu fiz? Eu fiz um quadrinho ali, se vocês quiserem, isso não vai estar na apostila, se vocês quiserem bater uma fotinha, é só o resumo ali dos dons que encontra ali nos livros, quer ver, nas passagens de Paulo e de Pedro. Se vocês quiserem bater uma foto, até sair da frente aqui, ó. Ah, é verdade, já passei para o 4, bem lembrado. Então, por último, o 3, mesmo que não sejam igualmente evidentes, todos os dons são importantes. Tem dons que chamam mais atenção, o dom de pastoreio, o dom da palavra, o dom de mestre. Por quê? Porque as pessoas ficam em evidência. Mas não há nada de especial nesse dom se faltar naquela igreja os outros dons. Pensa bem no dom de serviço. Quando nós chegamos hoje aqui, não havia o cafezinho feito, o banheiro estava limpo, as apostilas estavam todas colocadas aqui enfileiradinha, o templo organizado, o Kleber ajeitou o som, me arrumou até um microfone de lapela, está vendo? Todos os dons são importantes e a igreja precisa igualmente de cada um deles. Amém?